E eu tenho certeza que talvez hoje não tem nada de errado com isso. Teve pessoas que sentaram e fizeram a meta para o ano de 2024. Assim como você fez em 2022 para 2023. E não tem nada de errado com isso. Faça assim suas metas, faça os seus planos. Mas o seu ano só vai ser diferente se as suas atitudes também forem diferentes. Eu quero dizer que você é alguém que carrega a atmosfera do céu dentro do seu coração. Você não é nenhum coitadinho. Você não é nenhuma coitadinha. Mas se você entender que você é morada do Espírito Santo de Deus, em 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Em 2024 vai ser o ano do extraordinário. Em 2024 vai ser o ano do sobrenatural. Em 2024 vai ser o ano dos céus abertos sobre a sua família. Se você entender que você precisa ser alguém intencional, você não é simplesmente alguém que participa de uma igreja evangélica. Se você entende Jesus, você é alguém que faz parte do corpo de Cristo. E quem faz parte do corpo de Cristo não anda sozinho, porque nós somos o corpo, mas Cristo é a cabeça de toda autoridade e todo o poder está sobre Ele. Então eu quero dizer, existe poder de Deus na sua vida, existe poder de Deus no seu coração, existe poder de Deus dentro de você que precisa ser colocado para fora. Ei, você não está sozinho não, deixa fluir o rio de Deus que aí está no seu coração. Para viver um 2024 diferente, nós precisamos aprender a usar o poder de Deus que já foi depositado em nós. Você talvez vai se assustar com o que eu vou te falar, mas você não precisa de mais poder de Deus, você simplesmente precisa usar aquilo que Deus já depositou dentro de você. Existe uma glória a ser revelada aí no seu coração, existe um poder dos céus. Deixa o Espírito Santo de Deus incendiar você nesse ano. Esse ano precisa ser diferente. Entre o ano comprometido em orar mais, em buscar mais, em se encontrar com Deus, entra esse ano sendo faminto por Deus. Pastor, mas ninguém acredita em mim. Pastor, mas ninguém dá nada por mim. Existe um que acredita em você, não só acredita como ele te escolheu, irmão. A palavra do Senhor fala que na fundação do mundo, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. Antes de você ser uma pessoa aqui na terra, você já era um propósito gerado por Deus lá no céu. E se eu sou um propósito de Deus, por que eu não estou vencendo, pastor? Por que eu não estou avançando? Porque existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que você precisa fazer. Existem coisas que você precisa agir. Você precisa reagir. Não aceite ser um espectador da sua vida, irmãos. Não aceite ficar esperando o que vai acontecer. Seja você um provocador de milagre, seja você um provocador do sobrenatural, seja você alguém que mexe no mundo espiritual, seja alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas comuns, elas vão perder uma oportunidade, mas pessoas que estão vivendo em Deus, estão intencional, estão entendendo o que Jesus pode fazer. É alguém que ela vai provocar um milagre, é alguém que vai ter um dia ruim, mas vai chegar na sexta-feira na igreja, ou vai chegar no domingo e vai falar: Jesus, eu só vou embora daqui na hora que o Senhor tocar no meu coração. Sabe, tem muita gente vivendo como se Jesus não existisse. Tem muita gente pensando que Jesus é um chaveirinho, que Jesus é uma força que eu conheço Ele, conecto com Ele no culto, mas o culto acaba e acabou Jesus. Que 2024 os cultos vão acabar em nome do Senhor Jesus e no horário, posso ouvir um amém? Mas que quando acabar o culto, que Jesus volte com você para sua casa. Sabe, irmãos, eu quero te dar um conselho. O teu lar tem que ser um lugar de paz. O teu lar tem que ser um lugar que você chega de um dia de trabalho cansativo e você se sinta bem. O teu lar tem que ser um lugar de refúgio. E isso só vai ser se você permitir o Espírito Santo de Deus morar lá com você. Mas talvez para ele morar lá com você, algumas coisas vão ter que sair. Assim como no nosso coração, para ele incendiar teu coração, você vai precisar renunciar a algumas coisas. Deixa eu te perguntar, o que você está disposto a largar no ano de 2024 para viver algo mais profundo com Deus? O que você está disposto a abandonar no ano de 2024 para viver algo mais profundo com o Senhor? E eu não estou nem falando de pecado não, irmão. Porque pecado é o compromisso, o dever do crente abandonar. Mas talvez algumas distrações que têm segurado você um pouco.
Eu não estou falando, não me entenda mal, tá? Eu não estou falando que é errado você assistir um filme, que é errado você jogar um videogame, quem gosta, que é errado você fazer alguma coisa na sua casa. Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que Cristo, Ele precisa ser a nossa prioridade. Cristo, Ele precisa ser a prioridade da sua casa, sabe? O que determina o que entra, o que sai na sua casa, não tem que ser você, tem que ser Cristo. Deixa Cristo ministrar no teu coração. Quer ter um ambiente transformado? Quer ter uma casa mudada? Deixa Jesus tomar conta da sua casa, irmão, tanto da sua casa física, como da sua casa espiritual. Então, para ter um ano novo, eu preciso tomar atitudes diferentes. Para ter um ano realmente, para sair desse negócio de clichê, todo ano é a mesma coisa. Todo ano eu prometo, e vira o ano, vira o calendário e os mesmos problemas estão ali. Mas em nome do Senhor Jesus, nós precisamos tomar uma posição hoje. Você não vai ser alguém que vai ficar administrando crise. Você não vai ser alguém que vai ficar com problemas de estimação. Você vai ser alguém que vai resolver os problemas, amém? Você vai ser alguém que vai resolver suas crises. Tem gente que está adotando alguns problemas de estimação. Tempo atrás eu fui visitar uma irmã e ela falou, não, pastor, que é minha diabetes. Eu falei, só diabetes nada, está repreendido, isso não é sua não. Não, pastor, que o meu problema no coração, seu não é seu. Não, porque é a minha crise financeira. As pessoas já adotaram os problemas, já se acostumaram a viver com isso. Irmão, não aceite isso na sua vida. Não aceite isso na sua história. A palavra do Senhor fala que as nossas doenças, as nossas enfermidades, Ele levou sobre aquela cruz, e nós somos sarados, nós somos curados, nós somos limpos. Ei, Jesus, Ele pode curar teu coração, viu? Jesus, Ele pode curar a enfermidade. Jesus, Ele pode curar você por inteiro. Não aceite. Novo tempo para sua casa, novo tempo para sua família, novo tempo para sua história, novo tempo para o seu ministério. Não fique de fora daquilo que Jesus vai fazer. A minha oração é, Jesus, eu não quero ser o mais importante, eu não quero ser o mais conhecido, mas pelo amor, não faça nada nessa cidade, não me deixe de fora. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no nosso tempo. Sabe, não queira ser alguém que vai assistir o que Deus vai fazer. Queira ser alguém que possa ser um instrumento de Deus para uma mudança. Eu quero dizer, você é o instrumento de mudança da sua casa. Você é o instrumento de mudança do seu trabalho. Você é o instrumento de mudança da sua rua. Você é alguém que pode influenciar porque você é um filho de Deus. Você não é simplesmente um CPF, você é a extensão do reino de Deus. E um novo ano, uma vida nova, vão vir novas responsabilidades com novos problemas também. Não vamos nos iludir, achar que 2024 vai ser um mar de rosas, vai ser tudo bem, vai ser tudo bonito, não. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter prova, vai ter perseguição, sim. Mas em todos os momentos você não vai estar sozinho. O Rei da Glória, Ele está caminhando junto com você. No ano de 2024, Jesus está chamando pessoas para caminhar junto, de perto. E eu queria falar sobre 3 passos para começar um ano diferente. Então, o primeiro é Salmos de número 37, verso 5. Aleluia. Salmos de número 37, versículo 5, vai dizer assim, igreja: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém? A gente pode ler junto aqui? 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, dos 3 passos para começar um ano diferente, o primeiro passo é: entrega o teu caminho ao Senhor. Não queira começar o ano de 2024 com o seu achismo.
da sua maneira, do teu jeito. Entrega teu caminho ao Senhor. Fala: Deus, eu só vou dar um passo se o Senhor falar que eu devo ir. Deus, eu só vou mudar de opinião se o Senhor falar que eu devo mudar. Deus, eu só vou recuar se o Senhor falar que eu devo recuar. Muitas pessoas estão sofrendo, talvez sofreram esse ano, porque escolheram andar conforme as circunstâncias da vida. E quem anda conforme as circunstâncias da vida, em algum momento acaba se enrolando. Mas você não foi chamado para andar conforme as circunstâncias. Você foi chamado para andar debaixo do propósito que Jesus tem para a sua vida. Sabe, você não precisa, não é ruim, mas você não precisa de dinheiro para mudar a história da sua vida. Você não precisa de fama para mudar a história da sua vida. Você não precisa de pessoas bajulando você, um carro novo, uma casa nova para mudar a história da sua vida. Tudo isso é muito legal, talvez, mas o que você precisa realmente é entregar o teu caminho ao Senhor. E o que você precisa é ter um encontro com Jesus. É Jesus que vai fazer a diferença na sua história. É Jesus que vai fazer a diferença na sua vida. E o que significa entrega o teu caminho ao Senhor? Entregar o meu caminho ao Senhor é eu pegar todas as decisões da minha vida e colocar nas mãos dEle. Então, se essa noite você tomar essa atitude, todas as decisões que você for fazer no ano de 2024, antes de você tomar uma decisão, você vai perguntar para Deus e você vai esperar uma resposta de Deus. Então, quando a palavra que está falando, entrega o teu caminho ao Senhor, eu estou entregando as minhas decisões, eu estou entregando o controle da minha vida nas mãos de Deus. E seja uma decisão pequena que eu tenho que tomar, ou uma decisão grande, eu tenho que entregar nas mãos de Deus e esperar uma resposta dEle. Eu quero mudar de emprego. Entrega essa decisão nas mãos de Deus, pergunta para Ele se Ele quer que você mude de emprego. Eu quero mudar de país. Eu quero ir para a América, eu quero ir para a Europa. Entrega essa decisão nas mãos de Deus e pergunta para Ele se Ele quer que você vá ou não. Porque toda vez que o homem escolher caminhar segundo o seu próprio conselho, ele acaba se perdendo. A palavra fala que maldito o homem que confia no homem, e tem muita gente que entende esse texto errado, acha que eu não posso confiar nele, não é isso. Quer dizer, a palavra está falando que maldito o homem que confia somente em si mesmo, porque o coração do homem ele é enganoso. Não, porque eu acho. Não, porque se eu fazer assim, eu acho que... Ei, o que Jesus acha disso? O que Jesus tem falado para você? Existem nãos de Deus que é livramento para a nossa vida. E talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai agradecer. Muitos nãos que eu recebi há 10 anos atrás, hoje eu agradeço por ter recebido esses nãos. Porque se fosse pela minha vontade, talvez eu não estaria aqui nesse estado, eu estaria em outro lugar. Ou talvez não estaria vivo. Porque é impossível, irmão. É impossível estar bem fora do propósito que Deus tem para a sua vida. É que nem um peixe dentro do oceano. Você tirar ele do oceano e colocar ele na beira da praia, na areia, ele não vai deixar de ser peixe, mas ele não vai conseguir cumprir o propósito dele. Ele vai ficar lá agonizando, morrendo. E tem muita gente assim. Você dentro da vontade de Deus, Deus é o nosso oceano, e a gente é o peixe que está nadando ali debaixo da vontade de Deus. Mas quando você sai da vontade de Deus, você continua sendo um peixe, você continua sendo um filho. Mas sua vida não anda, sua vida não flui. Você fica estagnado, você fica agonizando. Parece que não sai disso. E talvez tem pessoas que você está se sentindo enrolado. Tem um filme infantil que o nome é Enrolados. Sabe, talvez você está se sentindo enrolado, você está se sentindo travado. Talvez é só Deus falando, ei, você precisa voltar para o centro da minha vontade. Eu não sei se foi a pastora Vera ou o pastor Douglas que falou aqui sobre estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar que eu e você precisamos estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Então o primeiro tópico é esse. Nós precisamos entregar o nosso caminho a Deus. Nós precisamos entregar as nossas decisões a Deus. Glória a Deus. Eu sei que algumas pessoas já estão com sono, com fome, mas está faltando um pouco. Vamos junto aqui. Não me deixe sozinho. Provérbios, capítulo 16, versículo 3.
Tem outra versão? E essa mesmo, essa mesmo. Provérbios, capítulo 16, verso 3, vai falar assim, ó. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então, o segundo ponto é esse. Apresente os teus planos a Deus. Quais são os seus planos para 2024? O que você está querendo fazer? O que você está pensando? O que você está projetando para esse novo ano? Talvez o plano de algumas pessoas aqui, espera que seja isso, é ler a Bíblia inteira. Outra é de entrar na faculdade, é de comprar um carro, é de comprar uma casa, é de fazer um curso, é de mudar de profissão. Mas todo mundo tem planos. E aí a palavra está falando, apresente os teus planos a Deus, que eles darão certo. Não significa que todo plano que você falar para Deus vai acontecer. Mas significa que tudo aquilo que você apresentar para Deus, tudo vai dar certo conforme a vontade de Deus para a sua vida. Porque, irmãos, a coisa certa no tempo errado, ela é errado. Então, o que acontece? Eu estou chamando Deus para uma conversa. Eu estou falando, Pai, em 2024, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso e eu quero fazer isso. Qual que é a tua vontade para a minha vida? Eu estou contando os meus planos a Deus e Ele está abençoando. Por exemplo, vou chegar em Deus daqui a pouco, falar, Deus, em 2024, o nosso sonho é conquistar o terreno da igreja, é conquistar o salão da igreja. Qual que é a tua vontade nisso? Se for a vontade de Deus abençoar a gente em 2024, vai acontecer. Se não for, vai ser no outro ano. Mas o mais importante é a gente apresentar os nossos planos para Deus. E talvez as pessoas estão me ouvindo aqui agora e tem gente falando assim, pastor, mas nem plano para 2024 eu tenho. Eu nem parei para pensar nisso. Então eu quero dizer que você tem uma missão. Talvez sair daqui, ter seu tempo com Deus e falar, Jesus, o que nós vamos fazer junto em 2024? Qual que é a tua vontade para a minha vida? Qual que é a tua vontade para o meu coração? Sabe, irmãos, é apresentar os nossos planos a Deus. E vai ter momentos que Jesus ele vai mudar os nossos planos. E está tudo bem com isso, porque Ele pode, Ele é soberano, amém? Eu lembro que 2019, eu e a pastora Raquel assumimos a liderança de jovens da igreja, do campo, e a gente tinha tantos projetos, a gente projetou tanta coisa em Deus, a gente pretendia, acho que a primeira vez que eu vou falar isso, só o pessoal mais de próximo sabia, a gente pretendia fazer uma conferência de jovens do interior paulista, reunir todas as casas da bênção do interior, pessoal de Ribeirão Preto, Limeira, Bauru, e trazer aqui para Campinas. A gente pretendia fazer um mega discipulado com os líderes de jovens. Nosso plano de liderança era de 10 anos. Com 10 anos de liderança, a gente queria passar a liderança para outro casal, para assim esse casal continuar a liderança. E a gente tinha esses planos, a gente sonhava, a gente orava, e de repente Deus veio e mudou todos os planos. E eu falei, meu Deus, mas e aí, Senhor? E isso me gerou uma tristeza. Falei, mas e aí, tudo aquilo que a gente sonhou? E aí, dias depois, a gente recebeu o convite de vir pastorear a igreja aqui. E foi como um bálsamo que o Senhor colocou no nosso coração. A gente continuou, as coisas começaram a acontecer. Mas ainda ficava aquela dor no coração. Tipo, Deus, e tanto de sonho que a gente sonhou, Pai? E aí? E eu lembro que um dia a gente fui convidado para ministrar no Encontrão. E eu ministrei, e depois que a gente ministrou, teve um pastor que foi ministrar também, pastor jovem, pastor William. E ele começou a ministrar, e na ministração dele ele falou assim, gente, hoje eu sou pastor, mas eu sou grato a Deus pela vida da Kel e do Jean, que por muitos momentos de crise que eu tive, eu corria lá para a casa deles, eu levava eles em casa com a desculpa que queria comer uma pizza com eles, e na verdade eu ficava noites e noites desabafando, e Deus usou a vida deles para hoje eu estar vivendo o que eu estou vivendo. Sabe, naquele momento o Espírito Santo falou comigo que nada do que vocês fizeram, nada do que vocês planejaram foi em vão. Sabe, tudo que vocês planejaram, tudo que eu coloquei no coração de vocês, talvez vocês não viveram tudo, mas as pessoas vão viver e vai acontecer, nada foi em vão.
Então, se Deus mudou os teus planos, se Deus está mudando as coisas, calma, irmão, nada é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a nossa oração é que a gente fique aqui 10, 15 anos, né, minha querida? Mas nós sabemos que Deus gosta de mudar uns planos. Mas se acontecer antes, tudo aquilo que nós estamos sonhando como igreja, nós vamos ver o Vida Nova realizar. Nós vamos poder olhar e falar assim, cara, um dia era uma igreja de um tamanho, e hoje olha o que Deus fez, que esse lugar, Deus soprou esse lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, sabe? A igreja não depende do pastor Jean para crescer, a igreja não depende de você para crescer, a igreja depende dele, a igreja é dele, a obra é dele, o povo é dele, é ele que faz. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós precisamos estar atentos para os planos que Deus tem para a nossa vida. Mas calma, não precisa ficar triste. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está falando, nós temos alguns anos aqui ainda. Glória a Deus. Pode ficar em paz, que eu ainda vou encher muito saco de vocês. Né, pastora Vera? Ainda vai ter muito áudios longos, uns podcasts que eu mando para o pessoal, uns áudios de 5 minutos. Então, não precisam ficar tristes. Deus ainda não falou nada, né? Então, ainda a gente tem uns 5 anos aqui ainda. Deus sabe. Mas fiquem em paz. Vocês vão enjoar da nossa cara no nome de Jesus. Amém? Vocês concordam, né? Vão enjoar, amor. Olívia. Que seu tá guardado, Olívia. Nós vamos te enviar lá para o Maranhão. Pra você cantar lá. Pra você voltar morena. Então, o segundo ponto é esse: apresente os teus planos a Deus. Sabe, irmãos, hoje é dia de apresentar os planos para Deus. Hoje é dia de contar os planos para Deus. Eu vou contar um plano pessoal que eu tenho aqui nesse ano aí de 2024. Alguns de vocês vão rir, outros vão virar os olhos, que nem a minha querida esposa. Mas um dos meus planos, eu quero estudar espanhol em 2024. Por quê? Porque daqui a alguns anos eu quero ser um intérprete. Já tive essa experiência no meio do ano. Foi muito bom, foi na base da fé, no choro e no ranger de dentes. Mas eu quero um dia poder, Brunão, hablar a palavra de Deus com os ninos e ninos brasileiros. Olha, vamos chegar. Eu vou poder falar que a casa da bênção é a casa do fogo. Olha, vou poder, vai chegar. Hoje está ruim, mas vai chegar. A Verinha já meteu um hebraico aqui um dia. Mas vai dar tudo certo. Então, talvez tenha irmãos aqui que você tem planos pessoais para a sua vida. Você está achando, não. Mas você acha que Jesus vai querer eu lá? Você acha que Jesus vai querer que eu faça isso? Você já perguntou para ele, irmão? Você já apresentou isso para ele? Antes de vir para a igreja, eu vi um vídeo de um rapaz que ele é criticado porque ele é crente, ele é pregador do evangelho e ele trabalha dentro da Globo. Então, tem um pessoal que critica ele. Ele trabalha assessorando o pessoal dos estúdios, o pessoal que apresenta. Então, ele é o cara que arruma o microfone, ele é o cara que serve a água, ele é o cara que repassa a maquiagem, ele está lá. E o pessoal criticando ele porque ele é crente e trabalha dentro dessa emissora. Mas você já parou para pensar que isso é uma besteira? Que talvez Deus colocou ele lá dentro para ser um ponto de luz, um ponto de diferença, alguém que vai levar a palavra dele? Então talvez tenha alguém que, mas eu não posso ser tal profissão, não, porque, nossa, eu nunca vi um crente desse jeito. Mas talvez Deus quer colocar você nesses lugares que você acha que não é para estar, para você ser um ponto de luz. Claro, irmão, venhamos e convenhamos, tá? Tem algumas profissões que não tem como. Não tem como você ser matador de aluguel, pelo amor de Deus. Tem profissão que não rola para crente. Tem umas profissões que, pastor, eu resolvi, eu vou ser agiota. Não dá, irmão, pelo amor de Deus. Calma. Coisas lícitas, tudo bem. Mas, para a gente fechar esse tópico, apresente os teus planos a Deus, que eles vão dar certo. O que é que vai dar certo, pastor? Tudo que for da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. O terceiro, volta lá em Salmos 37, verso 7. Um dos meus planos em 2024 é comprar um PlayStation 4, mas não deixa a pastora ouvir. Na verdade, o 5. Né, Verinha? Para nós jogar. Fala amém. Glória a Deus. Salmos 37, 7. A pastora repreendendo a Vera. É isso mesmo.
Descansa no Senhor e espera nele. Só até isso, é só essa parte. Então, o terceiro ponto para você viver um ano diferente é aquele, irmãos. Eu já entreguei os meus caminhos a Deus. Eu já apresentei os meus planos para Ele. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso descansar no Senhor. E sabe qual que é o nosso grande problema? Nós entendemos descanso de uma maneira errada. Nós achamos que descanso é ficar sem fazer nada. E descanso não é ficar sem fazer nada. Descanso, é um tempo que realmente eu vou descansar o meu físico, mas é um momento que eu vou alinhar minha mente, é um momento que eu vou alinhar meu coração, é um momento que eu vou pensar nos meus próximos passos e as próximas decisões que eu vou fazer. Descanso é um momento de silêncio. Quem gosta de silêncio aí? Hoje não é um dia de silêncio, irmãos, mas no descanso é onde você encontra silêncio, e no silêncio é onde você encontra o sussurro do Espírito Santo de Deus falando no seu coração. Deus, Ele cria o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansa. E sabe quem descansou com Ele? Adão. Você acha que Adão estava cansado? Mas Adão, ele descansou. Descansou para nos ensinar um princípio que nós não sabemos fazer. Muita gente se mata de trabalhar para poder descansar. Adão foi o contrário. Primeiro ele descansa, para depois começar a trabalhar. Sabe, Adão está descansando ali, mas Deus já está sussurrando no coração dele o que ele vai ter que fazer nos próximos dias. Porque nós sabemos que Adão saiu dando nome, Adão saiu organizando tudo. Você acha que veio dele isso? Foi Deus que foi colocando isso no coração dele. Então a gente trabalha para descansar. Adão, ele descansou para trabalhar, irmãos. Porque quando você está trabalhando para descansar, você está cansado, você está exausto, e você começa bem, você começa a todo vapor, mas aí no final do dia, ou no final do período, ou no final do mês, você já não aguenta mais ir para o seu trabalho, você já não aguenta mais fazer aquela função que você faz na igreja, você está cansado, exausto. Mas quando você descansa e sabe que vai vir um grande desafio pela frente, você já entra preparado. Então, irmãos, o descanso é algo dos céus, é algo de Deus. Sabe, tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Jesus vai fazer. E o que nós vamos fazer nesse período? Nós vamos descansar nele. Eu já entreguei meu caminho para Ele. Eu já entreguei minhas decisões para Ele. Eu já apresentei meus planos para Ele. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso descansar. Eu preciso confiar. Descanso também tem a ver com confiança, irmãos. Tem muita gente que entrega a vida para Jesus no domingo e na segunda-feira está pegando de volta. Tem muita gente que entrega o ano hoje e amanhã já vai estar pegando de volta. O que vai mudar a sua vida não é somente a mensagem que você escuta no domingo, mas é a sua decisão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E no sábado também. Porque o Senhor é o Deus do sábado também. Aleluia. Mas escolha descansar no Senhor, porque quando eu descanso no Senhor, as minhas forças são revigoradas. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus. Você vai entrar 2024 revigorado, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender que o descanso em Deus não é eu cruzar o braço e ficar esperando as coisas cair do céu, não é eu não fazer nada. Descanso em Deus é Deus me reposicionando para viver algo a mais. Geralmente eram mais os meninos que tinham, né? Quem é que brincava com estilingue? Pastor Douglas, os Douglas tudo brincava, aleluia. Qual que era o lance do estilingue? Você colocava lá a pedrinha, você queria lançar a pedrinha lá na cabeça do pastor Douglas, não é difícil. Não pode fazer isso que machuca. Lá no portão. Então o que você fazia? Você puxava o estilingue para trás e você lançava ele. Às vezes Deus está te puxando para trás, irmão, para cuidar de você, para te pegar para mais perto, para lançar, para colocar você lá para frente, para te jogar para frente. Às vezes na nossa vida espiritual, Deus faz a gente dar uns passinhos para trás, Deus puxa a gente para trás, para lançar a gente lá para frente. No tempo de descanso em Deus, no tempo que nós descansamos no Senhor, no tempo que nós escolhemos descansar nele, é o tempo também que Deus, Ele molda, Ele prepara o nosso coração. Então calma, a palavra de Deus fala que há um tempo para todas as coisas, amém? Então no seu tempo de descanso, escolha descansar em Deus.
no seu tempo de descanso, no tempo de confiar, escolha confiar. Escolha fazer do jeito de Deus, não do seu jeito. Amém? E o último tópico, Efésios capítulo 3, verso 20. Eu falei que era 3, mas na verdade é 4, porque tem um bônus de ano novo. Minha expectativa é que vai chegar um telão de LED, aleluia. Tô profetizando, mano, tô profetizando. Né, Verinha? Vai chegar umas câmeras. Glória a Deus. Chegar um baixo e um baixista. Vai dar certo. Efésios, capítulo 3, verso 20, vai dizer assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Só até aí, só até na vírgula. Então você quer ter um ano diferente, você vai entregar os seus caminhos a Deus, você vai... Eita, me perdi aqui, peraí. Você vai entregar seus caminhos a Deus, você vai apresentar os seus planos ao Senhor, você vai aprender a descansar nele, você vai estar fazendo a sua parte, mas você precisa estar disposto a viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, como eu disse para vocês, 2024 vai ter problema, viu? 2024 vai ter luta, 2024 vai ter dificuldade, mas toda luta, todo problema, toda dificuldade é uma oportunidade da gente viver o sobrenatural de Deus. Não se assuste que vai estourar um rojão daqui 5 segundos aí, então fique em paz. Já estou avisando, eu estou vendo ali. Então, esteja disposto em 2024 a viver o sobrenatural de Deus. Você é um crente comum, mas você tem acesso a viver algo sobrenatural na presença de Deus. Sabe, você é um crente normal, você é uma pessoa normal, mas se você entender isso, como a palavra foi falar assim, o poder de Deus que opera em nós vai manifestar o sobrenatural dos céus. Então, pastor, a minha vida está difícil. Pastor, tudo isso que você falou é legal, mas eu não consigo romper. Se você entender essa palavra, 2024 vai ser o ano de rompimento espiritual para você. 2024 vai ser o ano de transformação. 2024 vai ser o ano de contar milagres, de viver milagres em Deus. E eu acredito que cada um aqui dessa igreja, se entender essa palavra essa noite, você, irmão, vai viver o sobrenatural. Sabe, você pode me chamar de doido, você pode me chamar de maluco, mas eu acredito que 2024 Deus vai mandar um povo para esse lugar, nós vamos conquistar os nossos sonhos, nós vamos conquistar os projetos que Deus tem para esse lugar. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu sirvo o Deus do sobrenatural. E nós precisamos parar simplesmente de repetir frases bonitas. Frase bonita talvez não vai mudar a vida de ninguém, irmãos. Nós precisamos começar a experimentar esse Deus das frases bonitas, esse Deus do sobrenatural. Existe sobrenatural para a sua vida te esperando, existe uma vida de milagre te esperando, existe um poder de Deus que quer operar através do seu coração. Pastor, mas eu não tenho mais jeito, pastor, mas não dá certo. Ei, Deus é especialista em resolver vidas de pessoas que acham que não tem mais jeito. Você tem jeito sim. A sua história não vai acabar desse jeito. Isso não pode ser um ponto final. Decida desafiar suas crises nesse ano que vai entrar. Faça para Deus aquilo que você nunca fez. Aquilo que ninguém está fazendo. Que Ele vai fazer aquilo na sua vida. Aquilo que ninguém nunca viu. E aquilo que você nunca experimentou. Nós pensamos que nós sabemos tudo de Deus. Nós pensamos que nós já experimentamos tudo de Deus. Nós pensamos que nós já ouvimos falar sobre tudo de Deus. Mas talvez nós não conhecemos nem 1% de Deus. Existem coisas novas em Deus nos esperando para a gente experimentar nesse ano de 2024. Existem novos começos para as nossas vidas nesse ano.
Quando a Marisete chegou, eu brinquei com ela, falei, o casal tá de verde. Ela falou, pastor, verde dá esperança. E realmente que esse ano venha ter esperança para a sua vida. E nós sabemos que a nossa esperança é quem? É Jesus. Então se você entrou aqui cabisbaixo, pastor, eu não sei como vai ser o meu ano. Entrega teu ano para Deus, que ele vai ser extraordinário. E talvez, final do ano que vem, eu vou te chamar aqui na frente, você vai falar assim, pastor, eu escutei aquela palavra, eu tomei posse, e nesses 365 dias, ou 366, que eu acho que esse ano é ano bissexto, Deus mudou a história da minha vida. Não desista. Eu sei que tem dias que dá vontade de chutar o balde. Eu sei que tem dias que nós somos desafiados pelo impossível. Eu sei que tem dias que nós escutamos, mas olha lá, você não é crente, por que você está desse jeito? Olha lá, mas você não serve a Deus, por que você está passando por isso? Mas no lugar onde você está sendo questionado, no lugar que você está sendo envergonhado, talvez, vai ser o lugar que Deus vai te honrar, irmãos. Vai ser o lugar que Deus vai mudar a tua história. Vai ser o lugar que as pessoas vão contar o seu testemunho. Vai ser o lugar que as pessoas vão ter que admitir que Deus é na sua vida. Não é que não tem nada acontecendo, é que Deus está te preparando para a carga de glória que Ele quer depositar sobre a sua vida. Não é que as coisas não vão mudar, é que não é do nosso jeito, é do jeito dEle, mas esteja disposto a viver o sobrenatural de Deus. Para a gente encerrar, certo dia, certa vez, os discípulos estavam navegando, e começou uma tempestade muito forte, e de repente eles veem um homem andando sobre as águas. E muitos assustam, pensam que é um fantasma, outros ficam aterrorizados. Mas Jesus fala, ei, sou eu. Toda vez que você estiver numa tempestade, irmão, levanta a sua cabeça, olha para frente que você vai enxergar Jesus andando junto com você. Aí Pedro, ele quer desafiar. Pedro, ele fala, tá Jesus, se é o Senhor mesmo, faça eu andando. Jesus fala, então vem. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas, mas no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Mas essa parte a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar, tá bom? E não é nenhuma heresia eu imaginar isso. Eu imagino os discípulos chegando na praia para jantar, ou no outro dia conversando, e João pega e fala, ei, nós estávamos numa tempestade, e nós vimos Jesus andar sobre as águas, e foi demais. Então talvez Mateus fale, a gente estava numa tempestade, e eu olhei, eu vi um homem, eu pensei que era um fantasma, mas era Jesus. Mas aí eu fico imaginando Pedro falar, nós estávamos numa tempestade, eu vi Jesus andar sobre as águas, mas eu também andei sobre as águas. Foi alguns passos, mas eu andei sobre as águas. É isso que eu quero despertar em você. O sobrenatural é Jesus e você tem acesso a isso. Entra nesse ano de 2024 querendo viver algo que você nunca viveu com Jesus. Você pode também andar sobre as águas junto com Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração esse ano.